A gente começa essa edição falando sobre o Dia dos Pais, que já é nesse domingo. Como sempre, muita gente deixa para comprar o presente na última hora e nem presta tanta atenção assim nos direitos que tem. O Procon Goiânia autuou vários estabelecimentos que estão cometendo irregularidades às vésperas do Dia dos Pais. Por isso a gente vai conversar ao vivo com a repórter Rafaela Bernardes, que tem pra gente as informações. Rafaela, muito boa tarde para você. Boa tarde, Jerônimo, Danusa, boa tarde a todos. Olha, Jerônimo, é bom o consumidor realmente ficar atento aí nesses últimos dias de corre-corre para comprar o presente dos pais, porque durante esta operação do Procon Goiânia, que foi do dia 4 ao dia 10 de agosto, foram encontradas várias irregularidades, dentre elas a falta de preço no produto que está exposto para ser comercializado. Para falar sobre esta operação, está ao vivo com a gente o Johnny Saldanha, ele que é gerente de atendimento do Procon Goiânia. Boa tarde, Johnny. Fala pra gente como que foi essa operação e os resultados dela. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos que nos assistem. O Procon Goiânia, desde o dia 4, que foi a última sexta-feira, vem fazendo esse trabalho de pesquisa, né, para fim de informar o consumidor para que ele possa fazer compras, realizar as suas compras do Dia dos Pais e pesquisar, né? Ele pode fazer essa pesquisa, pode andar um pouco mais, ele vai encontrar produtos de mesma marca, mesmo valor, porém com diferenças, né? Então essas lojas elas podem trabalhar com valores diferenciados e o consumidor ele tem condições de barganhar, de pedir desconto, de andar um pouquinho mais, ele vai encontrar produtos de qualidade com valores bem inferiores ao praticados por grandes lojas, por grandes redes, né, na verdade. No caso de direitos do consumidor, o que é que vocês encontraram de irregularidades por parte das lojas? Sim, as lojas, principalmente a falta de preço, né? Então o órgão autuou essas lojas têm 10 dias para poder fazer a defesa, né? Apresentarem sua defesa junto ao órgão e posteriormente o departamento jurídico do órgão vai julgar e se forem encontradas realmente que não encontraram, né, irregularidades nessa defesa, ou a empresa vai ser multada ou vai ser deferido como a parte não foi autuada, né? Então o órgão ele trabalha muito firmemente através disso para poder realmente informar o consumidor, trazer para ele a melhor opção de compra no centro da capital. Johnny, com relação ao consumidor achar alguma irregularidade, como que ele faz para denunciar? Sim, o consumidor ele tem a opção de fazer a denúncia através do nosso site goiania.go.gov.br ou através do telefone 3524-2942. O órgão está prontamente à disposição da população goianiense para poder fiscalizar, autuar e informar o consumidor goiano de onde ele pode encontrar as melhores ofertas, a melhor forma, né, de realmente fazer essas compras visando agora o presente do Dia dos Pais. Johnny, com relação, você estava me falando que ontem vocês fizeram uma nova operação também, só que em bares e restaurantes de Goiânia. Como que foi essa operação? Sim, foi uma operação realizada nos bares e restaurantes do setor oeste marista, né, onde foram encontrados mais de 400 quilos de produtos impróprios para o consumo, dentre eles carnes, massas e mais de 100 litros de bebidas, né? Então essas empresas também foram autuadas, elas têm o prazo recursal de 10 dias para estar fazendo sua defesa junto ao órgão, posteriormente vão ser julgadas e autuadas. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui no JBC Primeira Edição. Jerônimo, durante o nosso link ao vivo, passou uns rapazes que vocês devem ter visto, gritando que era um assalto. É bom até para a gente alertar o consumidor que opta por fazer essas compras no comércio de rua, ficar atento, porque infelizmente o número de assaltos, de roubos também aumenta nesse período. Eu volto com vocês. Obrigado, Rafaela, e boa orientação. Realmente, a gente tem que ficar de olho no centro de Goiânia, a gente sabe que sempre tem alguma pessoa mal intencionada aí. Muito obrigado pelas suas informações, boa tarde, bom trabalho para você. Obrigada, Rafaela, boa tarde. E no Procon Goiás, as operadoras de telefonia móvel são as campeãs de reclamações. E para tentar mudar essa realidade, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei obrigando as empresas a informar ao consumidor a quantidade de dados que o cliente já consumiu. Quem nunca tentou acessar a internet pelo smartphone e foi surpreendido pelo fim do pacote de dados? Nas ruas não é difícil encontrar quem já ficou na mão. Sim, muitas vezes. E como é que faz?
A gente tenta ligar lá e nunca resolve, né? Aí, ou colocar mais créditos, ou ir lá e pesquisar para poder pedir mais planos, né? Aí, consequentemente, vai cobrar mais, né? De acordo com um projeto aprovado aqui na Assembleia Legislativa, as operadoras de telefonia celular são obrigadas a informar aos usuários quanto do pacote de dados eles já utilizaram. O objetivo é evitar cobranças indevidas e surpresas na hora de pagar a conta. Nós entendemos que essas companhias, elas desrespeitam o cidadão de uma maneira geral, levando o nome dele ao Serasa, Serviço de Proteção ao Crédito, sem informá-lo por quê. Eles compram um pacote X e a companhia não explica ou não orienta que quando esse pacote está perto de terminar, ou às vezes ela deixa terminar e já abre outro pacote e a pessoa paga um outro pacote sem saber o que aconteceu. O projeto de lei ainda precisa ser sancionado pelo governo do estado. De acordo com a superintendente do PROCON estadual, as operadoras de telefonia celular lideram as reclamações de consumidores. A telefonia ela é o ranking de reclamações no PROCON, então traz muitos transtornos para os consumidores de forma geral. Só que é um projeto muito bom, ele trata da transparência da relação entre consumidor e operadora de telefonia, da obrigação da operadora já informar quando os créditos estiverem expirando, além do consumo dos dados, da velocidade da internet. Ela explica ainda que a Anatel já obriga as operadoras a informarem aos usuários o consumo de dados utilizados. Todo consumidor ele tem o direito de estar acessando no site ou buscar informação pelo serviço de atendimento ao consumidor, saque da operadora, informações detalhadas sobre sua conta, o consumo. O uso obrigatório do farol baixo durante o dia nas rodovias completou um mês nesta semana e Goiás está liderando o ranking de multas por essa infração. Um balanço da Polícia Rodoviária Federal, realizado entre os dias 8 de julho e 8 de agosto, revelou que Goiás foi o estado com mais flagrantes de motoristas dirigindo com os faróis apagados. Foram mais de 14 mil motoristas multados pela nova lei. Em todo o país, 124 mil motoristas foram autuados. O descumprimento da lei é considerado uma infração média, com 4 pontos na carteira de habilitação e multa de R$ 85. Lembrando que em outubro ela vai ficar ainda mais cara, vai passar de R$ 130. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco você vê: a justiça decreta a prisão preventiva da mulher que matou a filha e escondeu o corpo por 5 anos no escaninho do prédio. E ainda tem sido baixa a procura pela vacina da febre amarela. Agora é 12h12, a gente já volta. Conhece todos os seus direitos? Sexta, Ordem do Dia, um espaço aberto para o exercício da cidadania. Eu consegui a vaga da Gabriele na creche pela justiça. Tem muita coisa fora de ordem. Você não requisita o produto e o produto chega na sua casa. O programa que é a voz permanente do cidadão. A forma para realmente a gente conseguir ter acessibilidade em todas as ruas é ter uma maior fiscalização e as leis serem realmente aplicadas da forma correta. Toda sexta, 11h30 da noite, Ordem do Dia. Uma parceria entre a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Agora você pode assistir ao programa Roda Viva ao vivo no seu celular. Boa noite. E participar de enquetes, acessar as melhores entrevistas, interagir com as redes sociais onde e quando você quiser. Baixe o aplicativo, é grátis. É mais informação na palma da sua mão. Só um jornal que traz cultura no nome pode ir além da notícia.
No Jornal da Cultura, a informação clara e direta. Veja também nesta edição O debate dos últimos acontecimentos e a sua participação ao vivo. Participe com perguntas aos nossos convidados por meio do WhatsApp e também pelo Twitter e Facebook. De segunda a sábado, 9h, Jornal da Cultura. A Justiça decidiu manter presa preventivamente a professora de 37 anos que confessou ter matado a filha recém-nascida e escondido o corpo em uma caixa por 5 anos. O crime foi descoberto quando o ex-marido da mulher localizou o corpo do bebê no escaninho do prédio onde eles moravam, no setor Bueno, aqui em Goiânia. O advogado da professora havia pedido que ela aguardasse o julgamento em casa, alegando que ela seria ré primária e teria residência fixa. Mas, pela gravidade do caso, a juíza que presidiu a audiência decidiu que a professora deve aguardar o julgamento no complexo prisional de Aparecida. A Secretaria Municipal de Saúde ainda não conseguiu atingir a meta de vacinação contra a febre amarela em Goiânia. Pouca gente tem procurado os postos de saúde para fazer a imunização. No cais da chácara do governador, os pacientes esperam só mesmo para a consulta médica. A procura pela vacina da febre amarela não passou de 5% da meta da Secretaria de Saúde de Goiânia. Segundo Flúvio Amorim, ainda falta imunizar 250 mil pessoas. Nem mesmo a ampliação no horário de atendimento atraiu a população. A demanda não tem sido como a gente esperava, né? Aumentou a procura, mas não o suficiente para conseguirmos alcançar as 240 mil pessoas que estão restando ainda. Então nós estamos avaliando novas estratégias para a próxima semana para poder realmente vacinar essas pessoas e fazer com que elas fiquem protegidas. O objetivo da Secretaria é vacinar crianças a partir de 6 meses de vida e adultos que tomaram a primeira dose há mais de 10 anos. Goiânia é considerada uma área de risco. Uma pessoa já morreu esse ano por causa da doença. Por isso, a superintendente alerta para a importância da imunização. É uma doença perigosa. Cerca de 51% das pessoas que adquirem a doença, elas vão a óbito, elas morrem. Então a letalidade é muito alta e isso que nos preocupa. Então por que correr o risco de adquirir uma doença que tem vacina segura para poder se proteger? Rafael tomou há quase 20 anos a primeira dose da vacina contra a febre amarela. Agora procurou o posto de saúde com medo de contrair a doença. Eu via passando na TV e acabei pensando em pôr isso em dias, que já fazia um bom tempo que eu não avaliava isso. E olha, agora a gente volta a falar sobre o Dia dos Pais, porque a relação entre pais e filhos vem mudando ao longo do tempo, claro. Mas será que o papel que o pai precisa desempenhar, será que esse papel mudou? Para a gente conversar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui no estúdio o psicólogo Danilo Suassuna. Bem-vindo, Danilo, boa tarde para você. Boa tarde a vocês, boa tarde a todos. Boa tarde, o Danilo, que é pai de bem-vindo. 2 bebezinhos, né? 2 anos e 8 meses e um pequenininho também. Bento, Davi e o Bento. Ainda já está tendo dificuldades, porque a gente sabe que, na verdade, essa relação entre pai e filho, ela tem que começar já na infância e fazer com que esses laços que tem que ser construída na infância, né, Danilo? Eu imagino. Eu tenho uma experiência interessante que eu ficava com meu filho, brincava com ele ainda na barriga. E eu fazia um certo sinal para ele, e aí quando ele nasceu ainda pequeno, com 2, 3 meses, ele reconhecia esse sinal. Então essa possibilidade da relação, ela está desde a gravidez da mulher. Agora, como é que as relações pai e filho hoje estão? A gente sabe que a gente vive num mundo que está cada vez mais, digamos, egocêntrico. A gente sabe aí dessa questão das redes sociais, enfim, de tudo que está acontecendo no mundo. E essa relação pai e filho, claro que mudou também, né? As relações, não só pai e filho, mas todo tipo de relação, ela vem se alterando com o decorrer do tempo. O que eu costumo dizer é que a relação, quando é feita com cuidado, quando ela está a parte do cuidar do outro, ela é assexuada. Independe se é o pai, se é a mãe, se é o tio, se é a avó. Não depende do sexo de quem cuida, mas da disposição, da disponibilidade que você tem para estar com o outro. Então, o que pega hoje em dia é qual a disponibilidade que os pais têm
para estar com os filhos. Que seja 1 minuto, que sejam 10 minutos ou um final de semana inteiro. Não é o tempo cronológico, mas o tempo vivido, a experiência que essa criança tem com os pais. Até mesmo porque hoje já não existe o conceito de família mudou, né? Tem mãe que desenvolve o papel de pai, avô, avó, e o importante é a dedicação, né? A criação. Eu acho que o importante é essa disponibilidade que a gente tem de cuidar do outro, de estar com ele. O problema é que às vezes a gente quer, ao mesmo tempo que está no WhatsApp, tomar conta de um filho. Ou então vou levar meu filho para dar uma volta para ele procurar Pokémon enquanto eu respondo as mensagens que eu preciso responder. E aí tem-se uma pseudo-relação. E aí a falta, ela vai ser sempre muito grande. A gente vai viver sempre na falta, sempre na esperança de ter aquilo, tanto por lado do pai, quando o pai fica mais velho, ele sente falta de ter tido uma relação mais próxima com o filho, quanto desse filho que vai crescer, que é o que aparece muito no meu consultório, com essa dificuldade de como acessar o pai. Agora, existe na verdade, eu acho que em famílias de pai e mãe, por exemplo, criando um filho juntos, a gente sabe que muitas vezes o pai deixa só para a mãe cuidar. Tipo, toma realmente que o filho é teu. É o pai, é a mãe que acorda lá de madrugada e que vai cuidar do filho. E o pai, na verdade, fica sendo um papel secundário ali. De repente, brinca com o menino um pouquinho, mas na hora que chora, já devolve passa para o colo da mãe. Isso não é a forma correta de lidar, né? Então, na verdade, não existe uma forma correta de você cuidar do filho. Desde que isso seja bem acordado entre os pares da relação, tudo está ok. Então, se a gente tem uma criação machista, onde o pai vai ser esse provedor financeiro e a mãe é a provedora afetiva, que isso fique claro para os pares da relação, tanto para o pai, quanto para a mãe, quanto para as crianças, e aí o papel vai ser bem cumprido. O que a gente tem de dificuldade é que, uma vez que isso não esteja claro para as pessoas que estão se relacionando, fica-se na expectativa, na esperança, naquela fantasia de se ter alguma coisa que não vai chegar. E é essa fantasia que acaba distanciando o pai do filho. Agora, como é que esse filho cresce? Por exemplo, um filho que não teve esse carinho, de repente teve esse lado financeiro provido pelo pai, mas não teve o lado afetivo. Cresce na falta. A gente sabe que isso não é bom, né? Cresce na falta. Então, está chegando aí o Dia dos Pais, se você é pai, procura seu filho, se você é filho, está sentindo distância do seu pai, vá atrás do seu pai, procura ele, conversa com ele, porque o outro é a possibilidade de se relacionar. Então, tenta se relacionar com o seu pai ou com o seu filho, porque não existe outra saída. No fim, a gente vai ficar com a falta, e aí ninguém ganha. Pois é, agora, a gente vive agora numa fase de pais separados, por exemplo. Essa questão, eu imagino que é difícil também lidar, por exemplo, com crianças que têm pais que são um casal e de repente existe essa separação. Como é que a criança lida nesse momento? Como é que o pai e a mãe precisam agir? Antigamente, só completando, antigamente era um pouco mais raro você ver filhos de pais separados. Hoje em dia já é muito comum. Exatamente. E tem escolas que até adotam o dia da família, que não é o dia nem do pai, nem o dia da mãe. O importante é cada um, por exemplo, no momento em que há a separação, essa ruptura, que os pais entendam que essa ruptura ela foi feita entre o casal. Você deixou a sua esposa e ela virou sua ex-mulher e seu ex-marido, no caso. Vocês não deixaram os filhos de vocês. Então isso tem que ficar muito claro para o casal, que agora não é mais um casal, e tem que ficar claro para a criança. Então ela continua se sentindo acolhida, ela continua se sentindo bem-quista, desde que isso fique claro. Porque o que acontece é que às vezes os pais utilizam-se das crianças como uma manobra de atingir o outro parceiro. E aí quem vai sofrer, obviamente, são as crianças. O prejuízo é muito grande, né? Para todo mundo. E aí eu vou ter o pai no meu consultório, eu vou ter a mãe no meu consultório, eu vou ter esse filho no consultório. E o prejuízo emocional acaba expandindo essa barreira dessa família nuclear, atingindo até os outros membros da família, avós, avós. A gente sabe que muitas vezes essas questões da família vão parar na justiça, né? E isso acaba sendo também uma questão que interfere, né, para as crianças, por exemplo. Como é que elas lidam com isso? O que acontece é que, pelo menos as experiências que eu tenho no consultório, é que quando isso chega a nível de justiça, as crianças acabam se afastando dos dois, tanto do pai quanto da mãe, deixando com que os dois entrem nesse conflito, e aí a sensação de abandono é ainda maior, porque a criança ela começa a se relacionar com outros amigos da escola, com outras famílias, e acabam adotando outros núcleos para ter aquilo como família. E aí
a gente tem excelentes pessoas que vão acolher os filhos de vocês, mas a gente também não sabe quem é o vizinho que pode estar acolhendo essa criança. Então, se os pais puderem tomar cuidado com isso, tentar deixar a criança fora do conflito e dentro do afeto. Qual que é o papel do pai hoje, Danilo, quando a gente pensa nesse mundo de redes sociais, de tecnologia, de videogame, de Pokémon, enfim, de uma quantidade enorme de formas de entreter a criança? Brincar com a criança é importante, manter esse vínculo estreito, não só com a criança, também com o adolescente, enfim, sentar e conversar. O papel do pai mudou, mas será que os pais mudaram? Na verdade, não. Os pais mudaram um pouco e o papel do pai mudou muito. Então, na verdade, tenta trazer seu filho para aquelas brincadeiras de antigamente, tenta trazer seu filho para sentar no sofá com você, bater um papo, desliga aí o celular por alguns instantes, sentar à mesa para ter uma refeição em conjunto e, principalmente, tenta escutar o seu filho. Quanto mais você fica em silêncio, mais você dá a possibilidade do seu filho falar e aí você vai o conhecer. Independente das redes sociais que ele usa, independente das atribulações do dia a dia, essa escuta acaba acolhendo esse adolescente ou essa criança e ele vai ter sempre em você, pai, essa referência. Não uma referência de autoridade, não uma referência de bravura ou só uma referência financeira, mas uma referência afetiva também. Tá certo, Danilo, muito obrigado por vir. Boa tarde para você e feliz Dia dos Pais. Muito obrigado, boa tarde a todos, feliz Dia dos Pais. Obrigada, Danilo, boa tarde. No próximo bloco, você vai ficar por dentro das atrações para se programar para o fim de semana. E ainda, o Conselho de Medicina critica a decisão da Anvisa de ampliar a lista de remédios que podem ser vendidos sem receita. Agora é 12h25, a gente está de volta já já. Ainda é cedo, amor, mal começastes a conhecer a vida. Já anuncias a hora da partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Uma cantora extraordinária, linda, com uma voz bacanérrima. Meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam o coração como expressão. Você abusou. Camila Faustino. Tirou partido de mim, abusou. Isso, queremos lutar por políticas públicas que atendam a nossa real necessidade na área da saúde, educação e lazer. Queridos pais, nós precisamos muito do cadastro. www.amigodosautistas.com.br. Eu sou autista, eu sou muito feliz. Nunca desista da vida, nunca desista de nós. Se a população brasileira tivesse uma voz, hoje ela seria assim. E essa seria a voz dos políticos que representam hoje essa mesma população. Nós, mulheres, somos mais da metade da população, mas ocupamos menos de 10% dos cargos políticos. Faça a nossa voz ser mais ouvida. Participe da política. A democracia agradece. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. A natureza em toda a sua força criadora. E poder indomável. Planeta Terra, a vida em alta definição. Domingo, 6 da tarde.
volta e o Conselho Regional de Medicina é contra a medida da Anvisa de ampliar a lista de medicamentos que podem ser vendidos sem prescrição médica. Pela nova resolução, devem ser liberadas mais de 30 substâncias sem receita. A resolução da Anvisa entrou em vigor no último dia 3. A partir de agora, as indústrias farmacêuticas podem solicitar a adequação dos medicamentos para que se enquadrem na categoria dos que não necessitam de prescrição médica para comercialização. Para isso, os remédios devem atender às 7 regras estabelecidas pela agência. O medicamento precisa estar há mais de 10 anos no mercado, precisa apresentar baixo risco ao paciente e não pode ser indicado para doenças mais graves. Ele também não pode ser usado por um longo período e deve ser de uso fácil pelo paciente. Ter baixo potencial de risco em caso de excesso do uso. E o remédio não pode também ter potencial para dependência. A mudança na regulamentação pode fazer com que pelo menos 30 substâncias que hoje possuem taxas passem a ser dispensadas de receita. Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado de Goiás, atualmente são vendidos sem receitas médicas suplementos alimentares, vitaminas, analgésicos, entre outros produtos. Com o aumento da lista, João Aguiar acredita que vai ficar mais fácil para a população adquirir os medicamentos. Os critérios são muito bem elaborados, né? Tempo de mercado, risco de intoxicação desses produtos. Então existe uma gama de produtos que já estão há muito tempo que não tem esses riscos. Existe uma gama, vai abranger melhor isso, ter a possibilidade de um atendimento mais rápido ao seu paciente e dentro da legalidade. A liberação de mais medicamentos sem prescrição médica preocupa o Conselho Regional de Medicina. De acordo com o presidente, o uso indiscriminado de remédios pode mascarar uma possível doença grave. Nos preocupa o usuário reiterado de uma mesma medicação. Por que ele está tendo que usar um analgésico com muita repetição? Por que ele está usando, por exemplo, um medicamento para azia, por exemplo, um omeprazol, com muita frequência? Será que ele não está mascarando com o uso dessa medicação uma doença que poderia ser diagnosticada oportunamente, tratada e curada definitivamente? Mesmo acostumado a comprar medicamentos permitidos sem receita, esse técnico de radiologia sabe do perigo da automedicação. Fica fácil, mas é perigoso, né? Eu trabalho em clínica e sei como é que é isso. Então, não é uma boa. Principalmente o brasileiro tem mania de se automedicar, né? Então, é complicado. Uma pesquisa do Cindy Lojas mostrou que mais da metade dos entrevistados não se lembra dos candidatos escolhidos nas últimas eleições municipais. Só que agora um projeto promete acompanhar de perto o trabalho dos vereadores eleitos em outubro. As últimas eleições municipais foram realizadas em 2012, 4 anos depois. Será que a população se lembra em quem votou? Ai, meu Deus, não lembro, não. Não lembro. Não me recordo. Infelizmente, não. Segundo a pesquisa realizada pelo Cindy Lojas para avaliar o grau de percepção dos eleitores, mais da metade da população não se lembra em quem votou. A pesquisa foi realizada entre os dias 21 e 22 de julho. Primeiro que a população é decepcionada com o meio político, né? Com o candidato que votou, ou então ele foi votar só para cumprir uma obrigação, não se envolveu no processo, não tinha percebido o quanto isso pode influenciar na vida dele. Mas algumas pessoas ainda se lembram da escolha feita nas últimas eleições. Eu lembro. Infelizmente lembro, infelizmente. Ainda de acordo com a pesquisa, para justificar o voto, 29% dos entrevistados disseram que votou porque conhecia o candidato. Já 14,6% porque parecia bom e 14% por conta das propostas do candidato. Com relação aos defeitos dos políticos, a maior preocupação dos entrevistados é com a corrupção. Diante do resultado da pesquisa, o Cindy Lojas pretende fazer depois das eleições um gráfico de desempenho dos vereadores para ajudar a população. A gente vai estar acompanhando o trabalho do vereador de perto e todo mês ou a cada 2 meses passando uma informação através de um gráfico daquele que está só copiando projeto, daquele que está fazendo projeto que não tem relevância nenhuma, e mostrando a diferença entre aquele que faz isso e o outro que apresenta projetos que realmente vão melhorar o dia a dia do cidadão.
Ideia muito boa do Cindy Lojas que todos nós temos que acompanhar, né? Mas verdade. a gente tem que fazer a nossa obrigação e cobrar do vereador que elegeu realmente que ele faça um bom trabalho. E olha só, gente, hoje é sexta-feira, fim de semana tá aí e, claro, a gente sempre tem as nossas dicas para a gente ajudar a se programar para folga. Tem música para todos os gostos, show de piada e até homenagem para o Dia dos Pais. Vamos ver. Nesta sexta-feira, a dupla Zé, Ricardo e Thiago, de sucessos como Sinal Disfarçado e Colecionei, faz show em Goiânia na Boate Santa Ferral. A casa abre às 10 da noite. Até às 11h30, mulheres entram de graça e os homens pagam R$40. Também na sexta-feira tem o show da Marrom. Alcione canta boleros e seus maiores sucessos aqui em Goiânia, no Teatro Rio Vermelho. A apresentação será dividida em 4 blocos, representando as estações do ano. Para marcar o início de cada um desses blocos, poesias de Elisa Lucinda. O teatro abre às 9 da noite e os ingressos custam de R$45 a R$420. No sábado, o Benjamin Comedy Club garante boas risadas com os comediantes e atores Rogério Vilela e Júnior Fopa. Rogério é fenômeno na internet e tem milhões de visualizações. Fopa é jornalista, apresentador de TV e já participou do Risadaria, maior festival de humor do Hemisfério Sul. Os ingressos custam R$30 e a sessão começa às 9 da noite. Sábado e domingo, Goiânia recebe um evento com muita cultura, arte, moda, gastronomia, música e entretenimento. O rolê mistura hip hop, reggae samba, samba rock, rock pop e rap. Dentre as principais atrações estão os cantores Criolo, que faz show no sábado, e Seu Jorge, que faz show no domingo. Os ingressos custam a partir de R$50. No domingo, a Orquestra Filarmônica faz uma apresentação no Parque Vaca Brava, em Goiânia, às 5h30 da tarde. O concerto será uma homenagem ao Dia dos Pais. E no Teatro Goiânia, às 8 da noite, tem os comediantes Nilton Pinto e Tom Carvalho, para fechar o Domingão dos Pais com muitas risadas. O ingresso custa R$60. E como a gente viu no guia do fim de semana, sábado e domingo, o Centro Cultural Oscar Niemeyer vai ser palco do festival O Rolê. A mistura de estilos musicais e diversas opções de gastronomia, cultura, arte e moda transforma o evento num programa para toda a família. Aqui ao vivo a gente vai conversar com uma das coordenadoras do festival, a Daniela Uzeda. Olá, Daniela, boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, bem-vinda. Muito obrigada. Esse é um evento bem diferente, né? É um evento bem diferente, é pra gente movimentar toda a cena cultural de Goiânia esse final de semana, que vai do rock ao pop, ao hip hop. A gente tem Seu Jorge Criolo como as nossas atrações principais. A gente tem centro gastronômico, tem lojinhas de roupas, vários parceiros, vários food trucks muito legais para a galera aproveitar muito espaço. A ideia é um rolê completo, sair de casa para aproveitar todo final de semana. Ou seja, um passeio completo, gente. É um passeio completo, com certeza. E isso é importante, é bacana também porque reúne, você disse, vários estilos musicais, né? E vários tipos de comida também, para todos os gostos. Claro, digamos. com certeza. Da pizza, a tapioca, tem quem está de regime, quem não está de regime pode aproveitar tranquilamente. E começa no sábado? Começa no sábado, tem sábado e tem domingo. Começa às 16 horas, os shows começam por volta de 5h30, 6 horas e vai até todo mundo ficar cansado. No sábado, o show principal é o do Criolo, né? Isso. O que mais que tem no sábado? Nós temos no sábado Criolo, 30-30. No domingo a gente entra com o Seu Jorge, tem Israel, tem Cidade Verde, tem bastante coisa para aproveitar. Tem aí do samba, o pop rock, o rap? Tem muita coisa. A gente ainda tem no palco da Casa da Música, a gente vai ter dupla de rima, vai ter street dance, vai ter participação, a galera pode chegar lá, pode querer participar, tá aberto para todo mundo. Tem apresentações culturais também. Tem apresentações culturais, tem grafite, o pessoal vai poder conferir lá, tatuagem também, com preços acessíveis, são flashes, então a galera pode aproveitar de tudo um pouco. Essa é a primeira edição desse festival? É a primeira edição do rolê, tá começando agora, mas já tá bombando, a gente não tá parando nem um pouco. Inclusive, a gente também tem área Kids para quem quer levar as crianças,
pode aproveitar um pouco mais. E domingo ainda tem promoção. Pai que tem um filho só, entram os 2 de graça. Olha que legal. Para aproveitar o dia maravilhosamente bem. Aí, ó, para poder curtir o Dia dos Pais em alto estilo. Então, tá feito o convite. Sábado e domingo tá o festival, o rolê. O rolê para todo mundo que quiser participar, menor de idade pode entrar acompanhado dos pais. Começa cedo, acaba tarde, é um horário bom para todo mundo aproveitar o final de semana. Quem quiser comprar os ingressos? Quem quiser comprar os ingressos, tem pontos de vendas ainda. Pode comprar na Dreambox, pode comprar na padaria dela, na Calango, nos shoppings. No Urbano também tem ingresso e é só chegar e aproveitar. Tá certo, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Centro Cultural Oscar Niemeyer. Então tá aí, feito o convite, sábado e domingo no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Ótima arquitetura, tem tudo a ver com o evento também, né? Muito legal. Convite para toda a família, né? Exatamente. Um sábado e um domingo diferente. Daniela, com certeza. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado por vir, boa sorte, bom trabalho para você. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Daqui a pouco você vai ver, Polícia Militar fecha garimpo clandestino e apreende dragas que extraíam ouro ilegalmente. E ainda, com o tempo seco, com o tempo cada vez mais seco, cresce a procura por umidificadores de ar. Agora, 12h39 e a gente já volta. Para uma democracia funcionar bem, todo cidadão deve acompanhar seus candidatos, mesmo depois das eleições. Por isso é bom entender a função de cada cargo. Por exemplo, você sabe o que fazem os vereadores? Na Câmara Municipal, eles decidem o futuro do seu município. Os vereadores discutem e votam projetos que serão transformados em leis, fiscalizam se o prefeito cuida bem do dinheiro público, avaliam os orçamentos e levam à prefeitura as necessidades da população, ouvindo suas sugestões. E o prefeito? Você sabe qual é o seu papel? É dele a responsabilidade de usar o dinheiro que vem dos impostos para cuidar do dia a dia do seu município. Por exemplo, limpeza urbana, saneamento básico, manutenção de espaços públicos, postos de saúde e escolas, além de cuidar do transporte público e desenvolver as atividades que garantem o bem-estar dos seus habitantes. Pronto, agora é só escolher seus candidatos. Quanto mais você participa da democracia, mais o seu município fica do jeito que você quer. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. O governador Marconi Perillo esteve ontem em Brasília e visitou o TST e também o Ministério do Trabalho. Na oportunidade, foram disponibilizados para Goiás 51 kits de emissão de carteira de trabalho digital. No Tribunal Superior do Trabalho, o governador Marconi Perillo foi recebido pela ministra Adelaide Alves. Depois de uma conversa, eles seguiram para o gabinete do presidente do TST, ministro Ives Gandra, e também para o gabinete do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Renato Paiva. Ainda na capital federal, Marconi Perillo participou de uma reunião no Ministério do Trabalho. Nós viemos aqui agradecer ao ministro pela liberação de recursos para os trabalhadores, formação de trabalhadores em Goiás e conversar sobre programas que nós temos lá no estado e que também dependem do auxílio do Ministério do Trabalho. Fomos muito bem recebidos, estivemos no Tribunal Superior do Trabalho também conversando sobre assuntos importantes relacionados a Goiás, especialmente relacionados aos trabalhadores. Foi uma agenda muito boa que trará bons resultados. A secretária Leda Borges explicou que, por intermédio do governador Marconi Perillo, o Ministério do Trabalho deve disponibilizar para a Secretaria de Cidadania e Trabalho de Goiás 51 kits para a emissão das carteiras de trabalho digitais no estado. O ministro nos garantiu que estes 51 kits, até que a gente possa concluir a nossa licitação, serão emprestadas em comodato para o governo de Goiás, para a nossa secretaria, para que não haja mais esses transtornos acerca da emissão de carteiras de trabalho. O novo sistema de emissão da carteira de trabalho digital assegura agilidade na entrega do documento por possibilitar a validação online dos dados do trabalhador junto ao sistema da Caixa Econômica Federal.
O Batalhão Ambiental da Polícia Militar apreendeu 12 dragas, 2 caminhões e uma retroescavadeira durante uma operação na região do Vale do São Patrício. A ação aconteceu nos municípios de Barro Alto, São Luís do Norte, Uruaçu e Santa Rita do Novo Destino, onde foi fechado um garimpo clandestino de ouro. As dragas estavam instaladas no leito do Rio das Almas e olha o tamanho do estrago que elas fazem aí nesses rios. O goiano já está acostumado com um tempo seco nessa época do ano. E aí, todo mundo corre para as farmácias para comprar o bom e velho umidificador de ar. Mas o que muita gente não sabe é que tem jeito certo de usar o umidificador, senão ele pode piorar a situação. Goiânia amanhece com temperaturas amenas, mas ao longo do dia o calor só aumenta. Essa amplitude térmica afeta o organismo de muita gente, principalmente criança, idoso e quem vem de fora e não está acostumado com a sequidão. A primeira vez que eu cheguei aqui de Recife, em 98, que eu coloquei um pouco de sangue pelo nariz. Aí eu fui até uma clínica, o médico falou, ó, não tem medo, não fica apavorado, porque o ar de Goiânia ele é seco. Quem sofre de resfriado, gripe, dor de garganta e pele ressecada procura alívio para o desconforto causado pelo tempo seco na farmácia. Nesse período do ano, aumenta a procura por antigripais, descongestionantes nasais e umidificadores de ar, que nem sempre dão conta do recado. Lá em casa a gente usa o umidificador, mas mesmo assim tem muita sequidão no ar. A gente fica com a garganta ruim, às vezes vem tosse, né? E isso é muito desagradável. Os aparelhos, no entanto, devem ser usados observando alguns aspectos segundo esse farmacêutico. Se for usado durante toda a noite, por exemplo, o local precisa estar arejado, com uma porta ou janela entreaberta. Isso evita a proliferação de fungos e bactérias no ambiente. Você deixar ele arejado, bem higienizado, não deixar ele apontado para a parede, para não acumular água, acumular umidade, também cortinas, bichos de pelúcia e tapete, pode estar fazendo uso dele. Outra indicação é usar água filtrada no aparelho. Dessa forma, ele dura mais, livre das impurezas da água da torneira. E se as opções da farmácia não derem certo, aí é hora de procurar o médico. Em casos mais graves, sempre procurar a orientação médica. O farmacêutico vai estar aqui para estar aviando essa receita quando é o caso de um medicamento que exija essa prescrição. E agora vamos conferir como fica o tempo essa tarde em Goiás. Veja os detalhes no mapa. Sexta-feira de tempo firme e seco com sol em todo o estado. Em Alto Horizonte, na região norte, a máxima vai ser de 34 graus. Em Campo Alegre de Goiás, no sul, máxima de 29. Máxima em 30 em Santo Antônio da Barra, no sudoeste goiano. Já no centro-oeste, as temperaturas ficam entre 10 e 19 graus em Santa Isabel. Em Damianópolis, no leste goiano, máxima em 30. Para Goiânia, a previsão é de céu claro com predomínio de sol. Mínima em 14 e máxima em 31 graus. A umidade relativa do ar varia de 73% a 60%. No próximo bloco, o serial killer Tiago Henrique Gomes da Rocha confessa assassinato durante júri popular. E ainda, o Palácio das Esmeraldas foi palco de um desfile de moda beneficente. Agora, 12h47, a gente já volta. Os trabalhos de preservação ambiental, as pesquisas para salvar a biodiversidade e os projetos de desenvolvimento sustentável. Um compromisso sério com você e com o meio ambiente. Todo domingo, 5h30 da tarde, não perca o respeitado e premiado Repórter Eco. Você com certeza já ouviu falar que o mosquito da dengue voa sempre baixo. Mas cuidado, quem mora em andares altos não está livre do problema. Ele pode subir de elevador ou até mesmo voar numa corrente de ar. Por isso, faça sua parte para evitar a propagação do mosquito da dengue. É necessário manter limpo e fechado qualquer local e utensílio que possa acumular água. Acesse o nosso site para mais informações. A responsabilidade é de todos nós. Vamos juntos, todos, contra a dengue. As notícias do Brasil e do mundo.
debatidas por quem entende do assunto. Não é só uma questão de tecnologia. O Brasil tem um investimento... Nem de tecnologia, nem só de lei. Jornal da Cultura, hoje às 9 da noite. Este mês, o melhor lugar para apreciar grandes concertos internacionais é o sofá da sua casa. A TV Cultura traz para você atrações imperdíveis. Dia 13, Cecilia Bartoli canta áreas de Agostino Stefani. Dia 20, Zubin Mehta comanda a Filarmônica de Israel no concerto de 75 anos da orquestra. E no dia 27, tem concerto de verão da Filarmônica de Viena sob a batuta de Semyon Bishkov. Sempre às 9h30 da noite, em Clássicos. O serial killer Tiago Gomes da Rocha enfrenta hoje o 12º júri popular. Tiago está sendo julgado pela morte de uma dona de casa em 2014. O serial killer confesso, Tiago Gomes da Rocha, está sendo julgado desta vez pela morte da dona de casa Lilian Cici Mesquita e Silva, de 27 anos. O crime aconteceu em fevereiro de 2014. A Defensoria Pública vai trabalhar por uma redução de pena. A Defensoria Pública busca uma condenação justa. Semi-imputabilidade é uma causa de redução de pena, que diz que a pessoa tem condições, ela sabe o que ela faz, mas ela não consegue se portar de outra forma. Ao contrário de outros julgamentos, Tiago Henrique confessou ter matado a dona de casa usando uma arma calibre 38 e demonstrou estar arrependido. Confesso, realmente foi eu, né? E, assim, refleti muito. Me arrependo, sim, me arrependo de verdade. Assim, no momento do fato, eu estava completamente sem controle, entende? Aí aconteceu. Eu não quero machucar mais ninguém. E eu apenas anseio duas coisas na vida, né? Que amar ao Senhor nosso Deus acima de todas as coisas e também ao meu próximo, igual a mim mesmo, né? A gente passou mais de 2 anos sofrendo, agora hoje é o júri popular, simplesmente ele vem aqui, fala em Deus, uma pessoa que assassinou um monte de pessoas, minha filha tinha 2 filhos pequenos, igual essa pessoa chega aqui, simplesmente fala em Deus. Espero que a justiça seja feita, né? Mas não adianta muita coisa, infelizmente no Brasil a lei não funciona. Porque se funcionasse, primeiro caíram os políticos, então não funciona e não vai mudar. A delegada Silvana Nunes ficou emocionada ao falar do dia do crime. Ela apresentou as provas que ligam Tiago Henrique à morte de Lilian. Entre elas estão as imagens de segurança que mostram o momento que Tiago chega em uma moto, desce e vai em direção a Lilian, que estava caminhando. Em seguida, ele atira a queima-roupa na dona de casa e foge pela rua. Tiago Henrique Gomes da Rocha está preso em Aparecida de Goiânia desde outubro do ano passado. Ele responde por 32 mortes e já foi condenado por 11 homicídios, além das 2 condenações por 2 assaltos em uma única casa lotérica. Somando todas as penas, ele já está condenado a mais de 200 anos de prisão. O julgamento está sendo conduzido pelo juiz Eduardo Pio Mascarenhas da Silva e não tem hora para acabar. A clínica responsável pela obra, onde 2 homens morreram soterrados essa semana, anunciou que abriu uma sindicância para saber o que teria causado o acidente. E a construção do prédio está embargada, já que não tem os alvarás necessários para funcionar. A obra foi embargada pela Prefeitura por não ter apresentado os alvarás necessários junto à Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. O Ministério do Trabalho também apontou a falta do Programa de Condições do Meio Ambiente de Trabalho, o PCMAT, após analisar a situação da empresa. A construção fica na Rua 87, no setor sul, em Goiânia.
Os 2 operários morreram soterrados enquanto escavavam o terreno. De acordo com o advogado da clínica, a falta dos documentos não está ligada ao acidente. A existência ou não do alvará em nada interfere quanto à questão do resultado do evento danoso, do evento, da fatalidade que aconteceu. As questões relativas à segurança do trabalho não diz respeito às questões administrativas em si. O soterramento aconteceu à 1h da tarde de quarta-feira. Carlito Francisco dos Santos e o Wender César de Oliveira, ambos de 39 anos, morreram no acidente. Segundo o Corpo de Bombeiros, eles estavam escavando o terreno quando uma contenção lateral se rompeu, derrubando uma grande quantidade de terra sobre os operários. Enquanto os peritos tentam descobrir as causas da tragédia, a Rua 124 e parte da calçada continuam interditadas. A clínica falou com a imprensa pela primeira vez e informou ter contratado a construtora J. Aguiar para realizar a obra integralmente. Segundo o advogado, foi aberta uma sindicância para revelar o que teria acontecido. Nós temos sede em relação às informações. Para tanto, como a gente disse, nós contratamos uma equipe de peritos para que possa nos apresentar quais teriam sido essas possíveis falhas, especificamente, onde que ocorreram essas falhas, quais são as suas respectivas causas e nos ajude a identificar, inclusive, as responsabilidades. A clínica afirmou que está dando assistência aos familiares das vítimas e arcou com os custos funerários dos 2 trabalhadores mortos. Além disso, a empresa confirmou que vai indenizar os parentes dos operários. Nossa produção tentou contato com a construtora J. Aguiar, mas até agora não tivemos nenhum retorno. Vamos mudar de assunto agora, porque o Palácio das Esmeraldas foi palco de um desfile beneficente promovido pela OVG, a Organização das Voluntárias de Goiás. Os recursos arrecadados com o evento vão ser destinados à reforma de 30 casas de idosos mantidas pela OVG. O desfile beneficente realizado pela Organização das Voluntárias de Goiás, em parceria com a empresária Thaís Morbeck, no jardim do Palácio das Esmeraldas, foi para cerca de 350 convidados. Muitos viram no evento a oportunidade de unir o social com as dicas de moda. Qual mulher que não gosta da moda? Então, nós unimos o útil ao agradável, fazemos a ação social e agradamos aos nossos olhos para nos vestirmos melhor. Muito bonito também, um encontro com várias mulheres, né? Mas a parte social é mais importante também, que estamos aqui. A oportunidade de contribuir para uma obra social, para uma entidade do porte da OVG, é uma honra para todos nós, porque nós sabemos o grande trabalho que a OVG desempenha. A primeira coleção a desfilar na noite foi a de joias da design Márcia Albuquerque. Ela trouxe brincos, colares e braceletes inspirados num jardim secreto. Os vestidos exibidos na passarela são do estilista paulista Marcelo Quadros, que buscou na beleza da mulher brasileira a inspiração para compor a coleção. Way of life das mulheres, o lifestyle, a exuberância e com toda a nossa originalidade, que é a sensualidade do povo brasileiro. Eu busco criações femininas, luxuosas, não únicas porque elas são reproduzidas, mas sempre tendo como ponto de partida essa história da beleza e da mulher brasileira. 25 peças foram criadas especialmente para a ocasião. Cores pastéis, bordados em pérolas, plumas e cristais, em tecidos leves como tules e sedas, revelavam silhuetas e decotes, compondo um repertório sensual e sofisticado. Mas o destaque mesmo ficou por conta da solidariedade, pois toda a renda com o evento vai ser destinada à reforma de casas do Complexo Gerontológico Sagrada Família, ligado à OVG. São 60 casas e nós vamos ajudar esses idosos a reconstruir, reformar as suas casas para que eles tenham um pouco mais de conforto, de tranquilidade. A gente está indo embora. Feliz Dia dos Pais para você, para o meu pai, seu Jerominho. Para o meu pai, Ivan. E para todo mundo. Muito boa tarde, bom fim de semana. Tchau, até segunda.